Bom dia, família. Tudo bem? Espero aí que vocês tenham um dia muito abençoado. Ei, meu Deus, abençoado. O que que é isso? A gente já começou falando errado, né, gente? Vamos colocar a culpa aí da lua em peixes, né? A lua está transitando aí pelo signo de peixes e essa energia de peixes tem tudo a ver com as nossas falhas, né? Com os nossos equívocos, com os nossos erros. E é legal observar que peixes é uma das únicas energias do zodíaco que se permite errar, né? E se permite ser quem ela é, sem se importar com as regras serem seguidas 100% na ordem que precisa, né? O importante para peixes é haver a comunicação profunda, né? Então, não é nem a pessoa entender o que eu falei, entender a lógica, a semântica, o sentido do que eu falei. É a pessoa entender a ideia, né? Para peixes, o que importa é a pessoa entender a ideia. Se peixes conseguem se comunicar com outra pessoa com um simples olhar, perfeito, né? Então, não existem palavras erradas, não existem. Existe a pessoa não conseguir expressar o que ela é, né? Para peixes, é uma frase bem pisciana. E aí, gente, esse dia 11 de novembro, né, esse dia 11 do 11 aí, ele vem com essa lua em peixes. Quem está aproveitando essa data na segunda-feira para abrir a semana e tudo mais, abrir um novo ciclo, interessante saber que essa lua em peixes, ela traz uma sensibilidade muito grande, junto aqui com o Saturno e Netuno, está falando de um ciclo aí de 7 dias que vai colocar em prova a nossa capacidade aí de ter maturidade, de ter a capacidade de utilizar a nossa sabedoria interior, a nossa mediunidade, os nossos sentidos extrasensoriais, para lidar com a grande carga de emoção retida que vem para a gente durante essa semana. A gente vai ter a lua cheia dessa lua em peixes agora, que é da lunação escorpiana. A lua cheia vai ser em touro. Então, assim, é um momento de colheita que vai vir principalmente na vida material. Aumento de salário, mudança de emprego, reconhecimento profissional, promoção. Para algumas pessoas, para outras pessoas, a colheita ali na via negativa, né? Então, a partir de agora que a lua está em peixes, considerando que peixes faz um aspecto de sextil para touro, que é onde vai ser a lua cheia, o aspecto de sextil sendo um ângulo entre planetas que traz uma fluidez, um conforto, uma harmonia muito grande para lidar com aquelas energias, a gente aproveita essa segunda-feira para estar olhando para o começo do mês, entender qual foi as situações que estão se desenrolando desde o início do mês, que é quando a lua nova aconteceu, e entender para qual rumo isso está indo. Hoje é um dia de fazer uma média desse ciclo, gente, tá? Por quê? Esse ciclo, ele vai atravessar essa lunação e ele vai atravessar principalmente essa semana, tá? A gente está falando aqui, a gente já falou no canal várias vezes, e eu volto a abordar esse assunto aqui com vocês. O final do ano de 2024 vai ser o final do ano de transição planetária intensa, arrebatadora. Então, esse desfecho é muito importante para a gente entender para qual rumo a gente está indo para os próximos anos. Nem é só 2025, porque a gente está falando de uma transição planetária que demora séculos. Então, não vai ser só um ano ou dois de transição, são vários. No nosso caso aqui, de 22 a 27, pode colocar na conta que está contando. Então, 24, gente, é mais um desses anos que veio nos testar. 25, 26, 27 vai ser também. Então, observando essa conclusão, com essa potência sensível de também enxergar com o olhar do raio-x, que é uma coisa que a lua em peixes proporciona também, perfeito para a gente perceber
para qual rumo a gente está jogando. Toda essa sequência de acontecimentos, as nossas atitudes do momento, elas são responsáveis por encaminhar situações do momento que às vezes não pertencem só a nós. Isso mostra o quanto a gente teve que prestar atenção nas nossas atitudes e decisões. Porque, principalmente com a lua em peixes, a gente vai voltar a nossa atenção para rumos que é do outro. Mas que muitas vezes pode ter relações com decisões nossas. Rumos nossos que têm a ver com decisões dos outros. Aí surge essa sensação de impotência, que também é uma coisa pisciana, né? A frustração, o desgosto, que também é uma coisa pisciana, né? Que fala do oposto do virgem, que é o controle pelos detalhes, né? No peixes é ausência total de controle, de ordem e tudo mais. Então tem muitas coisas que não cabem a nós, que estão nas nossas mãos, e muitas coisas que não cabem a outros estão na mão de outras pessoas. Tá? E aí, para qual rumo isso está indo? Porque muita coisa que está aqui, gente, que é nosso, na mão do outro, e o outro que está contra, está nessa situação, porque, de certa maneira, a gente precisa aprender a conquistar a nossa independência, seja ela qual for. Então, observando essa situação, você está conseguindo acompanhar esse ritmo de olhar para as coisas que você está conseguindo lapidar a sua vida, as coisas que você não está, entender que está tudo certo. Mesmo errando a palavra, está tudo certo. Você entendeu que eu falei bom dia para você, não foi? Se eu chegasse aqui no canal e falasse assim, Vaninha, algumas pessoas, tem gente que já riu, algumas pessoas iam rir, aí do outro lado, né? Mas vocês iam entender o que eu falei, né? Então, para peixes, o que importa é isso. Entendeu, Vaninha? Bom dia, bom dia, bom dia. Entendeu que eu falei bom dia? É o que vale. Você entendeu que determinado assunto, nesse momento, não está nas suas mãos? Porque existe uma outra situação que você precisa aprender antes de assumir a responsabilidade e o controle por essa. Essa lua em peixes, ela está falando isso. Essa lua em peixes conjunta Netuno e Saturno, ela está perdendo a gente, fazendo a gente aprender, olha só, a diluir a nossa necessidade por controle, porque os seres humanos, não é que assim eles são controladores, né? Não é que assim eles gostam de controle, não. O ser humano, se ele não controlar, ele passa mal, né? Se ele não controla tudo, ele tem crise de ansiedade, o ser humano, assim, né? Então, é complicado. Muito do que a gente tem hoje em termos de perturbação mental tem a ver com a nossa busca por controle frustrada, tá, gente? Ansiedade principalmente. Então, como é que fica essa situação aqui? O Saturno, que é o nosso controle, e o Netuno, que é a falta de controle, a falta de regra, a falta não precisa ter entendimento lógico ali, a pessoa precisa entender o que eu quis dizer, a pessoa entendeu o que eu quis dizer, acabou. E o Saturno fica louco, gente. O Saturno está se descabelando, entendeu? Enquanto o ser humano está aprendendo a compreender o que se diz por trás do que se diz, a ignorar alguns detalhes que não vão fazer diferença. Se a pessoa fala bom dia ou bom dia, né? A comunicação aconteceu. E aí, o nosso lado saturnino, que estava acostumado a seguir normas e padrões de comportamentos éticos e morais que estão ali, não desfazendo da ética e moral séria, mas aquela história, por exemplo, de colocar sempre a faca na direita e o garfo na esquerda, senão você não pode comer. Regras de etiqueta,
né? As nossas regras de etiqueta estão lá, entendendo que a gente tem que ser super formal, que a gente tem que falar senhoras e senhores, que a gente tem que seguir um certo estigma, um certo... Aí chega toda essa energia pisciana relevando um monte de coisa que não faz a menor diferença, mas que o Saturno estava lá, achando que era o tudo, né? O tudo. A gente percebe que o tudo para as relações está afastando as relações estão morrendo, porque existe uma burocracia enorme para você poder ser amigo de alguém, para você poder sair com alguém, é uma burocracia para tudo. Esse Saturno aí chato, né? Que ele tá carregando essa âncora de monopólio cultural lá desde a Idade Média, né? E a gente está tentando enfiar a norma de comportamento em relações do século XXI que não cabe mais. As relações humanas começam a ruir e a gente não entende por quê. Né? A gente quer usar artifícios da Idade Média, da Antiguidade Clássica, para pensar o mundo do século XXI, e a gente não entende porque as coisas não estão dando certo. A gente está hoje com tecnologia, com discussões sobre humanidade, sobre direitos, sobre o que nunca se teve antes, né? Um monte de coisa, mas não, a gente ainda quer fiscalizar se o amiguinho gosta ou se não gosta de dar ali as partes dos países. Então, assim, gente, a gente precisa dissolver essas expectativas tradicionais que a gente coloca nas relações. Porque às vezes você nem é uma pessoa tão formal, tão tradicional. Mas se você for buscar um atendimento, um profissional, e ele não tiver uma abordagem cheia de 9 horas, de rococô, barroco com você, aí você já vai fazer, acha, não, nossa, mas isso não é um bom profissional, porque ao invés de falar assim, um ótimo dia, a pessoa, sabe, gente, começa a perder o sentido, aí você passa a ignorar o profissional que tá ali, porque você tá olhando para o jeito que ele te deu bom dia, sabe? Você passa a olhar para a aparência da pessoa e ignorar o conteúdo dela. Percebe que se perde. E essa energia pisciana do dia de hoje, para esse novo ciclo que se abre, ela vai ser muito predominante. É necessário a gente prestar atenção, porque a gente está exigindo uma coisa que é do outro, que às vezes a gente não faz questão nenhuma que tenha, mas porque a gente aprendeu que aquilo é certo. Às vezes a gente está tomando uma decisão porque a gente ouviu a vida inteira que o caminho XYZ, que fazer direito, engenharia, que fazer medicina é o certo, mas na verdade você quer fazer arte na na UFABC não tem arte. Às vezes você quer fazer, sei lá, o curso de numerologia para ser terapeuta holístico. Entendeu? Observa, hoje, segunda-feira, é o dia de você olhar para a sua vida e falar assim: o que, que é que eu estou esperando uma certa coisa, ou tentando agir de certa maneira, que não tem nada a ver comigo, que não faz sentido mais para mim, mas que eu estou tentando fazer só porque eu aprendi que é o tradicional certo. E aí a gente vai perceber que a gente está se privando de uma série de situações legais, a gente está se ligando para uma série de oportunidades e a gente está tratando uma série de pessoas, inclusive nós mesmos, com um monte de preconceito, porque a gente não é aquele ser perfeito da civilização tradicional, formal, impecável, que construíram a nossa cabeça para achar que é o certo, tá? Gente, papo profundo, eita, mas isso é um céu do dia, um cafezinho filosófico. Hoje é lua em peixes, meu filho, minha filha. Entendeu? Lua em peixes é dia da gente mergulhar aonde a gente precisa. Não interessa se vai fazer sentido. Não interessa se vai ser um céu do dia ou se vai ser um cafezinho com os astros. O importante é que a mensagem seja passada. Entenderam, gente? Isso é peixe. Gente, boa segunda-feira. Cuidado com as palavras, tá? Porque aqui
Você pode falar até muito bem uma coisa, mas a pessoa pode entender outra mesmo. Essa quadratura entre Mercúrio aqui em Sagitário e Lua em Peixes está trazendo tensão para a comunicação. As coisas estão meio subjetivas, né? Meio em transformação, elas estão muito mutáveis. E aí você fala laranja, a pessoa não sabe se você falou da fruta, se você falou da cor, e aí fica uma confusão enorme, né? E ninguém sabe o que foi falado ali. Então, cuidado com as palavras. Procura aí estar comunicando, conversando mais no dia de hoje com aquelas pessoas que já sabem, que já entendem. Sabe, aquelas. Tem aquele grupo de pessoas que você consegue se comunicar pelo olhar, né? Aquele amigo, aquela amiga, que você olha para a cara e você já sabe qual é o plano, qual é o cardápio do almoço, tudo mais, não tem? Então, fala mais com essas pessoas que você já tem uma intimidade energética hoje, porque podem haver conflitos e confusões gigantescos, tá? Brigas e tudo mais. Ah, então eu não posso conhecer ninguém legal hoje? Pode. Só não sai abrindo a sua subjetividade de paraquedas para não assustar a pessoa, tá bom? Vai que pelo fato de estar te conhecendo, a pessoa está esperando um comportamento formal que ela não vai receber. Aí nessa história aí da primeira impressão aqui fica, ela fica com medo de você. Brincadeira, peixes. Gente, bom dia. Até amanhã. Tchau. Chamo.